No último vídeo, deixamos preparada a placa de controle principal do robô. Tivemos alguns probleminhas, mas perseveramos e agora temos uma forma de controlar todos os motores do robô. Teoricamente, seria simplesmente pegarmos os motores, botar na estrutura e sair rodando, não é? Infelizmente, o problema não é tão simples assim. Um problema que esses servomotores que estamos usando têm é que o ângulo na saída do chifre não é linear com o PWM que colocamos nele. Que eu vou mostrar mais tarde para vocês que realmente isso é o fato. Então a gente precisa de alguma forma de contornar isso. Porque se a gente colocar um PWM que vai fazendo o cálculo dele linearmente, achando que o ângulo vai ser proporcional, a gente vai ter um grande problema porque o robô não vai estar respondendo como a gente imagina em código. Aí tem 3 formas de solucionar isso. A primeira é trocar por motores melhores, que tenham um controle de fato linear, existem motores assim, só que eles costumam ser consideravelmente mais caros do que esse que a gente está usando. A segunda forma, que é a tecnicamente mais correta, é colocar alguma forma de ler o ângulo real na junta. Você pode fazer isso com um potenciômetro, que tecnicamente o motor já faz, e você pode simplesmente ler direto desse potenciômetro, como eu mencionei alguns vídeos atrás. E o nosso hardware já está preparado, em teoria, para poder estar fazendo isso. Não com a placa caseira, mas sim se você fizer a placa de 4 camadas que tem que ser produzida por alguma empresa. Com aquela você vai ter as conexões necessárias para estar lendo o potenciômetro. E tem uma terceira forma, que é a que eu vou demonstrar, que é a mais barata, onde você vai pegar e ler essa resposta não linear do PWM com o ângulo e vai fazer uma compensação em código. Para entender bem o que temos que fazer, primeiro precisamos compreender o problema. São 2 coisas combinadas. Primeiro, o servomotor ele não tem esse PWM linear com a saída do ângulo dele. Como vocês podem ver nessa tabela aqui, que depois eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, e tem um gráfico também. Vocês podem ver que não é uma linha reta, né? Ele não segue um 45 graus como deveria ser, e reto se fosse realmente linear. E tem uma certa curvatura. Além disso, de um motor para outro, que é o segundo problema, de um motor para outro, essa não linearidade não é igual de um para outro. Então, se eu tiver uma compensação para um motor, ela não serve para todos os motores. Eu tenho que fazer essa compensação motor a motor, medindo o ângulo de cada um e a resposta de acordo com o PWM. Para fazermos isso, precisamos de uma forma confiável e com bastante repetibilidade de medir o ângulo que está na saída real ali do motor de acordo com um certo PWM. Para a gente fazer isso, tem algumas formas simples que você pode fazer. Você pode montar algo usando algum transferidor e algum mecanismo simples feito de forma caseira. Você pode fazer como eu fiz na minha primeira versão do robô, onde eu simplesmente peguei um pedaço de papel, desenhei os ângulos com o transferidor e fiz um encaixe que ficava em volta do servomotor. Isso também funciona. A única desvantagem é que esse processo ele é um pouco manual e ainda o papel ele pode tender um pouco, então de um teste para outro, às vezes o papel pode tender um pouco e ter um pouco de imprecisão. Os motores que a gente usa não são tão precisos que você precise uma alta resolução e alta precisão com esse método que você vai medir o ângulo, mas o bom é ter algo confiável. Então você pode fazer também com poliestireno, assim como eu mostrei para fazer a estrutura, ou impresso em 3D. Eu vou deixar no repositório do projeto tanto o modelo 3D para você imprimir, que é o jeito que eu vou estar fazendo, para você recortar em papel mesmo e montar o seu, e também se você quiser usar esse mesmo molde de papel, você pode fazer no poliestireno. E também se você quiser fazer um pouco mais complexo esse processo, existem alguns dispositivos já projetados na internet, que tem os projetos prontos e gratuitos, que fazem esse trabalho de medir o ângulo precisamente para cada um dos servomotores. Só que eles são um pouco mais complexos e como implicava em montar basicamente um dispositivo inteiro a mais, eu decidi fazer da forma simples mesmo. A peça em si é bem simples. É basicamente um transferidor em volta do eixo do motor. Ele tem alguns encaixes para estar prendendo ele no motor e manter estável. Você pode estar fazendo essa peça de poliestireno, de papel, seja como for, como eu falei antes. E também eu aproveitei e fiz já a peça para o SG90 também. Se você for imprimir em 3D, não precisa se preocupar com a qualidade dessa impressão, questão visual, só com as questões mecânicas mesmo, as dimensões têm que estar corretas. E a questão da cor também pode ser da cor que você quiser ou que tiver o filamento disponível. Eu fiz em branco porque é o que já estava na minha impressora.
Deu algum trabalhinho conseguir fazer, imprimir corretamente, mas por causa que a minha impressora é um pouco de lua. Mas teoricamente você não é para ter nenhum problema com imprimir esse modelo. É um modelo bem simples, né? Aí o processo para estar fazendo essas medições que a gente precisa, você basicamente vai ligar o motor, como eu estava fazendo no último vídeo também, usando a placa que a gente projetou. Aí você vai passar o código de teste dos ângulos, que vai depender de qual dos motores que você está usando, porque eles têm uns ranges um pouco diferentes. E esse código, ele basicamente o que ele faz é que ele inicia o PWM e faz aquele mesmo controle dos MOSFETs, né, para poder estar ligando e desligando eles, igual os outros códigos que a gente já tinha. Aí você vai mandar pela serial qual é o PWM, né, qual é o duty cycle que você quer. Tá, então o processo que você vai fazer é ligar o motor, colocar ele num ponto que você considere mais ou menos como 90 graus, ou então considerar como 0 graus, depende do que você está mirando. Eu fiz as duas versões quando eu estava testando, e eu pessoalmente achei melhor em 0 graus. Então você vai colocar nesse ângulo inicial, encaixar o chifre até que fique na posição correta, e daí você vai ir incrementando o duty cycle, né, o valor do PWM, até que vá chegando nos ângulos que você quer. Eu fui nos passos de 10, que é o que eu coloquei na peça. E daí você salva, vai guardando isso numa tabela, que você depois vai estar usando. Uma parte importantíssima desse processo é que você tem que marcar os motores e na tabela você tem que salvar os valores de acordo com essa marcação que você fez no motor. Você pode usar uma caneta permanente ou algo desse sentido. Eu tentei com caneta permanente, mas pelo menos a que eu usei estava saindo do motor, então eu decidi com um método um pouco mais drástico, usando um ferro de solda. É um pouco drástico, mas não corre risco de estar saindo a marcação. E claro, você vai ter que repetir esse processo com todos os motores. E para o SG90 o processo é basicamente o mesmo. Só tem uma coisa que eu quero comentar, que é a questão de que os SG90, eles têm as engrenagens de plástica, né? E quando ele chega nos ranges finais, ele às vezes ele começa a querer forçar mais. Se você não cuidar muito do PWM, ele pode colocar um range a mais do que ele consegue atingir e vai ficar tentando forçar as engrenagens. Então é importante ter cuidado nesse ponto. No final de todo esse processo, você vai ter uma tabela similar a essa aqui, com os ângulos em uma coluna e o PWM necessário para cada motor atingir esse ângulo. Só olhando os números da tabela, vocês já podem ver que tem bastante variação de um motor para outro. Os valores até podem estar parecidos, num range similar, mas eles variam consideravelmente de um motor para outro. Colocando esses valores em um gráfico, vocês podem ver o quão diferente é de um motor para outro. Se eles tivessem simplesmente um offset ou algo assim, os valores estariam mais retos, uma distância igual entre um e outro. Mas na verdade o que acontece é que ela tem um leve formato, né? Essa mancha de dados, vamos dizer assim. Porque eles, ali no 0 graus mais ou menos, eles têm valores bem similares. Mas depois eles começam a se distanciar consideravelmente. E é por isso que a gente precisa fazer essa compensação motor a motor. E não dá para simplesmente fazer ela geral. Uma coisa que vocês podem ver dessas linhas é que elas são razoavelmente retas. Dá para aproximar elas com uma polinomial de grau 2. Tem algumas diferenças que eu vou mostrar depois, em alguns casos que ele fica um pouco diferente. Mas não é algo muito crítico. Já os SG90 tiveram uma performance bem melhor. Olhando as curvas deles, basicamente um único bloco. Eles têm praticamente só um pouco de offset entre um e outro. E um leve ângulo de diferença. Então a performance deles é bem melhor, mesmo sendo consideravelmente mais baratos do que o MG995. Agora que você tem a não linearidade dos motores medidas, você pode realmente colocar na estrutura. Se você está fazendo o robô do zero, você vai simplesmente pegar a estrutura que já montou, seguindo os vídeos anteriores, ou a estrutura que você comprou, colocar eles e prosseguir com a montagem do robô. No meu caso, eu já tinha a estrutura montada, porque ele foi o meu TCC lá em 2020.
Então fui pegar ele e desmontar, tirar os motores para poder estar usando a estrutura. E acabei percebendo isso aqui. Como você pode ver, vou aproximar um pouco da câmera, as peças da perna, principalmente aqui da coxa, elas dilaceraram, elas quebraram com o peso do motor, ficar parado, pegar sol, porque ele ficava parado na minha bancada, perto de uma janela, né? Então pegava umidade, sol, isso tudo vai degradando o plástico. Além do fato de que também nessas partes aqui eu não tinha reforçado muito, não tinha colocado camadas grossas. Se você for ver partes onde eu coloquei camadas grossas de plástico, ainda estão bem fortes, estão bem reforçadas. Enquanto que aqui eu tinha colocado camadas bem finas. Então se você está fazendo com poliestireno, é bom lembrar disso. Reforce bem as partes de estrutura, principalmente em volta do motor, porque eles forçam bastante. Como são parafusos pequenos, né? O plástico está sempre com bastante tensão ali de algo bem fininho. Então, teoricamente, eu poderia somente pegar as peças que quebraram, que não foram tantas, né? Foram mais ou menos uns 10% das peças, refazer elas ou simplesmente tentar reutilizar as que já quebraram, só arrumar elas. Mas, como vocês devem ter visto, talvez no fundo de alguns vídeos, recentemente eu adquiri uma impressora 3D, que eu estava usando para alguns dos projetos que apareceram no canal. E pensando melhor, eu achei assim, eventualmente eu já queria fazer elas impressas em 3D, né? Fazer toda a estrutura do robô impressa, porque isso ajuda bastante em questão de prototipar versões diferentes das juntas, mais praticidade e mais velocidade em estar conseguindo melhorar as peças dele. Então, ao invés de eu gastar tempo refazendo essa estrutura aqui, que eu já fiz ela uma vez, eu já mostrei o processo para vocês de como que ela funciona, eu já tenho uma versão razoavelmente validada, eu achei melhor progredir para uma tecnologia mais recente e mais prática com a impressão 3D. Ao projetar essa nova versão da estrutura, eu considerei todas as coisas que eu tive dificuldade com a primeira versão da estrutura, feita em poliestireno, todas aquelas coisas que eu fiquei limitado pela forma de estar produzindo, e questões de praticidade, de, por exemplo, as peças da estrutura original, elas são quase que específicas para cada junta. Não tem muito como, por exemplo, eu monto a peça do pé e eu posso montar essa mesma peça múltiplas vezes e estar reutilizando no joelho, na coxa. Não, eram peças específicas. Cada uma era de uma forma exata e só podia usar aquela exata peça para aquela parte. Então, quando eu estava projetando essa nova estrutura, um dos principais focos era projetar uma peça, ou o mínimo possível, que eu conseguisse reutilizar em todo o robô. Um dos principais pontos que eu tive dificuldade com a estrutura de poliestireno é a questão de que para montar o chifre do servo fica bem complicado, que você tem que encaixar, botar o chifre e parafusar. Isso dificulta a questão de montagem. Então o que eu pensei para essa versão foi ter uma junta onde o chifre é preso. Aí você consegue abrir, tirar o motor, botar o motor, fechar, prender o chifre. Fica bem prático. Um dos pontos principais desse design são esses 9 furos espaçados em 14 mm que tem na base do servo, os 6 furos que tem na junta montável e os 4 furos que tem na parte de baixo ali da base do servo. Isso permite que você monte em múltiplos ângulos e arranjos diferentes esse conjunto todo, permitindo bastante modularidade para o robô. Então, mesmo que você não for montar um robô humanoide, você pode também estar usando essa estrutura para montar o seu próprio robô. Outro ponto também são esses indicadores de ângulo que eu coloquei no outro lado, no lado oposto ao servomotor. Isso vai permitir que a gente possa fazer aquele processo de ajuste com um pouco menos de resolução, porque eu coloquei a cada 15 graus, já que era muito pequena a peça, mas ainda assim vai permitir que a gente consiga fazer esse processo de calibração novamente com o robô montado, caso seja necessário, né? Caso você perceba que tem algum problema, você pode refazer sem ter que estar sacando o motor fora do robô. Acredito que vai ser bem útil. E eu aproveitei também e projetei o mecanismo para o SG90. Eu não cheguei a montar um braço inteiro com ele, mas eu já imprimi uma versão disso e parece estar funcionando bem. Também segue esses mesmos padrões que eu fiz para o MG995. Só não cheguei a montar um braço inteiro ainda para ver se vai funcionar bem. E claro que nesse processo todo de projeto, eu precisei ir imprimindo muitas vezes até chegar na versão final que a gente está usando para esse vídeo.
Então ao todo foram muitas e muitas horas da impressora rodando para imprimir todas as peças que foram necessárias para montar as duas pernas. Com todas as peças impressas para uma perna, eu comecei por montar as juntas montáveis que precisa para cada um dos servomotores. Então, como tem 5 servomotores em cada perna, são 5 juntas montáveis que tem que ser montadas. O primeiro passo para montar essas juntas é prender o chifre nessa parte articulada da junta. Aí você tem que parafusar o chifre para que ele fique bem firme. No meu caso, eu usei esses parafusos de 2 mm por 5 de cabeça chata. É importante tomar cuidado para que os parafusos não passem muito para o outro lado, porque senão vai começar a arranhar contra o motor. E aí você vai prender o parafuso M3 por 20 aqui na dobradiça dessa junta. É importante cuidar que no sentido de impressão, para ficar forte essa junta, acaba que vai ter um pouco de suporte na parte da dobradiça. Então tem que estar bem limpinha para ela ficar reta quando você for prender e parafusar, porque senão ela pode acabar forçando e quebrar as camadas. E é só finalizar colocando o parafuso que vai depois conectar com a base do servo, que vai prender naquela porca M4. E pela máquina de edição, eu já deixei preparado todos os outros aqui. E alguns de vocês talvez tenham percebido que tem essa junta um pouco diferente aqui. Ela é na verdade duas da mesma junta combinada em uma, que é para estar usando ali na coxa. Dessa forma que ela ocupa o mínimo de espaço e permite que a gente tenha o mecanismo da coxa bem compacto. A outra coisa que você precisa fazer antes de estar montando a perna toda é encaixar a porca na base do servo. No meu caso, eu estou usando essas porcas Nylock, que tem uma borrachinha que permite que você esteja prendendo ou firmando muito mais o parafuso, então ele não vai desrosquear conforme for movendo as juntas. Eu fiz a peça para encaixar certinho a porca, e daí você tem que talvez dar uma reteadinha para ela poder estar entrando. E novamente eu deixei preparado com antecedência todas as peças que eu vou precisar. Uma coisa que vocês vão notar é que uma das peças da base de servo, ela é espelhada. Essa é a peça que vai conectar com a cintura do robô. Vai conectar com o resto do corpo, né? A peça de movimentação frente e trás da coxa. Aí para montar a perna em si, você vai começar por prender as solas nas suas peças respectivas. E dos mesmos parafusos que prendem a sola do pé na base do pé, você vai usar para prender a base do servo do tornozelo. Aí você pode prender as bases de servo nas juntas montáveis respectivas e começar a ir concatenando uma com a outra. Eu sei que eu estou pulando um pouco as etapas aqui, mas é porque eu quero mostrar só os pontos chaves. Vai ter um vídeo depois mais detalhado sobre especificamente como montar essa perna. Aqui tem uma parte do design que eu quero ressaltar, que é que para esses parafusos aqui, normalmente ficaria difícil de você estar parafusando. Como eu percebi que isso ia acontecer, eu incluí furos para você poder estar encaixando a chave e poder parafusar facilmente. Eu acho que ficou bem bom isso. Montando tudo, você vai ter essa perna sem os servomotores. Se você quiser, você pode botar os servomotores desde o começo, mas eu achei melhor não colocar eles porque eles são bem pesados, então vai tornando mais difícil de estar montando. Então deixando para colocar eles por último, e eu achei mais fácil. Aí os servomotores é só você estar encaixando eles aqui. Teoricamente é para ser fácil de encaixar, tem que fazer um pouquinho de força, mas não muito. E você vai parafusar eles usando os próprios parafusos que vieram com eles. E daí, claro, você tem que montar todos os servomotores. E no final você vai terminar com uma perna similar a essa. Uma das questões que eu fiquei conflitado no design dessa perna foi a questão do arranjo da junta do tornozelo, porque ela muda a questão da altura total da perna. Proporcionalmente ficou mais bonito a da direita, que é o que eu acabei usando, mas isso vai forçar um pouquinho mais os motores. Vamos ver a longo prazo como é que vai ficar isso. E agora eu quero fazer uma demonstração para vocês da importância daquele controle da não linearidade. Então para isso eu escrevi esse código que testa as 3 formas de controle que eu mencionei, que é como geração padrão de uma biblioteca DESP32 Server, que é o que a gente já está usando nos outros vídeos, com uma equação polinomial de grau 2, que aproxima razoavelmente as curvas de cada motor, e usando um array que foi gerado a partir da tabela que a gente fez antes. Essa tabela, esse array em C, você pode fazer a conversão usando um script Python que eu vou deixar ali junto com o código. Agora um passo importante é que vocês têm que alimentar o motor e colocar o ângulo dele em 90 graus.
ou basicamente 90 graus. Aí você vai encaixar o chifre e talvez fazer algum ajuste de offset. Nesse caso aqui, por exemplo, ficou alguns 5 graus de diferença. A importância de fazer esse passo vai ficar mais clara nos próximos vídeos, mas é importante fazer. Eu não vou mostrar em detalhes cada um dos ângulos que eu fui testando, mas basicamente eu coloquei nesses 90 graus, com o offset considerado, né? E fui indo de 10 em 10 graus, vendo como que ficava a performance desse sistema de controle. Com apenas esse ponto, a ESP 32 Servo basicamente não tem muita diferença, né? 3 graus de offset diferente. Mas isso não seria um problema se ela se mantesse linear com o resto. Então eu vou mostrar para vocês mais alguns pontos de ângulo onde essa diferença fica um pouco mais perceptível. Aqui com o ângulo ajustado em 0 graus, vocês podem ver que na ESP 32 Servo deu basicamente 0 graus. Enquanto que com os outros dois métodos de controle não deu 0 graus. Mas isso não é porque eles estão errados, é porque a gente tem aquele offset de 5 graus a menos, que a gente precisaria estar compensando. Só que como o ângulo eu não coloquei no sistema de controle ali para poder ser negativo, isso é uma coisa que eu tenho que tratar, 0 graus acaba ficando 5 graus a menos do que ele precisaria. Então o ângulo real atingido é mais ou menos 5 graus. Aí aqui com 180 graus, vocês podem ver que o ESP 32 Servo, ela simplesmente, o ângulo está completamente errado, né? 153 graus ajustados e o real está 180 graus. Enquanto que com o método de controle ajustado, tanto o polinomial quanto do array, ficou basicamente correto. Só tem aquele offset dos 5 graus que a gente precisa compensar, porque isso é uma questão mecânica mesmo. Enquanto eu estava editando, eu acabei percebendo uma pequena burrada que eu fiz com esses testes aí. Com uma equação linear, né, uma polinomial de primeiro grau, já aproxima basicamente igual também. Então, se você quiser usar a ESP 32 Servo, também dá para usar. Você só vai ter que mudar os dois valores na inicialização, que daí assim você vai ficar com ela correta. E também, se você quiser usar a sua própria implementação de controle do motor, você pode usar uma interpolação linear. A performance fica um pouco melhor, como eu vou mostrar aqui, né? Um pouco pra frente. Eu tava olhando os gráficos e realmente quase não tem diferença. Se vocês conseguirem me dizer qual é a diferença, porque é quase imperceptível. Então acho que linear já daria. A performance dos 3 métodos de controle que eu testei, tirando o ESP 32 Servo, porque esse eu teria que começar a mexer na biblioteca para poder estar vendo a performance. Então, com o polinomial levou mais ou menos 500 ciclos, que é o número de vezes que o clock do ESP repetiu, isso ocorre a cada 240 milhões de vezes, que é 240 MHz. Então, esses 500 ciclos é bastante. Com o array leva apenas 10 ciclos, bem rápido, porque ele basicamente não está fazendo nenhuma conta, né? Já foi feita previamente e está indexado no array, e com o linear leva 200 ciclos. Aí se você está buscando mais performance, o array é a melhor opção. Se você está buscando mais simplicidade, provavelmente o linear vai ser melhor para você. Tecnicamente o linear acho que vai ter essencialmente a mesma performance que o ESP 32 Servo ajustado, que nem eu mencionei antes, que você muda lá nas opções dele, né? Eu vou estar usando o meu método customizado, usando ou array ou linear, eu vou ver ao certo, por causa que eu quero colocar algumas coisas a mais embutidas nesse controle de servo, então por isso eu vou estar usando a minha própria biblioteca. Seja como for, aí no decorrer, antes do próximo vídeo, eu provavelmente vou fazer algum vídeo mais curto, só fazendo esses testes de novo, em mais detalhes, para garantir que eu não deixei passar nada, alguma coisa assim, que nem essa questão ali do linear, que eu acabei não conseguindo testar a tempo para esse vídeo. E testar também aquela outra opção com o ESP 32 Servo, para ter alguns resultados com um pouco mais de critério, né? E o último teste que eu não encontrei um lugar específico para colocar, mas que eu quero mostrar para vocês, é de como que o motor do tornozelo se comporta quando ele vai de 0 graus para 90 graus.
Vocês podem ver aqui que ele reage bem rápido, eu até tive que estar segurando ele, porque senão ele tenta só virar o pé, ao invés de levantar a perna em si, né? Isso porque ele gera muita força e ele teria que estar brigando contra a gravidade. Quando o robô estiver montado, isso vai ser bom, porque ele vai poder levantar rapidamente. Mas sem o robô estar montado, acaba que, como o pé não tem muito peso, o tornozelo tenta mexer a perna tem muito mais peso do que o pé e simplesmente gira o pé. Por isso que eu acabei tendo que segurar ele para que o pé ficasse no chão, né? Bem, por enquanto acho que dá para dizer que isso já são resultados suficientes para ter um vídeo. Eu queria ter conseguido fazer mais coisas, como por exemplo, já ter a cinemática inversa do robô pronta. Isso vai acabar tendo que ficar para o próximo vídeo. Mas considerando que a gente já conseguiu ter duas pernas montadas, com uma estrutura bem fácil de a gente estar adicionando mais peças e melhorando isso, acredito que já é um bom resultado. Algumas coisas que eu queria considerar com vocês é que, por exemplo, os motores do tornozelo, eles estão não tão fortes, como vocês talvez tenham visto ali no vídeo, que eles forçam um pouquinho quando eles vão subir assim, nesse sentido aqui, porque eles estão lutando contra a gravidade aqui, né? Porque tem bastante peso aqui. Isso, teoricamente, não é um problema tão grande, porque basicamente nenhum ser humano consegue levantar todo o seu peso só com um único tornozelo. Então talvez não seja um problema tão grande. Vamos ver quando o peso todo do robô estiver aqui. Aí a gente vai ver se talvez tenha que atuar ou trocar esse motor, talvez encurtar a perna, botar de volta como eu tinha feito antes. Porque no fim ele acabou ficando um pouco maior do que a estrutura original, né? É tanto uma coisa ruim quanto boa o fato de que aquela estrutura feita de poliestireno ela acabou dando problemas pra mim, né? Mas eu acho que com essa estrutura impressa em 3D, para questões futuras do robô vai ser ainda melhor. Porque a gente vai poder estar fazendo mais alterações, testando variações diferentes de modelos de peça, sem ser tão complicado de estar produzindo uma peça. Porque por poliestireno, eram horas e horas que eu manualmente tinha que trabalhar em fazer aquela peça. E tinha uma série de limitações em como que podia ser a forma dela. Agora com impressão 3D, fica muito mais fácil estar testando isso. Que nem, por exemplo, aqui a base do pé, eventualmente eu vou estar trocando, porque aqui vocês podem ver que ela basicamente não faz nada, né? Ela só tem a junta. A questão da mola, eu não consegui encontrar uma mola a tempo para esse vídeo que encaixasse aqui e funcionasse da forma que eu queria. Então isso vai ficar para o decorrer do desenvolvimento do projeto, descobrir o que eu vou fazer com esse pé aqui ao certo. Se eu vou colocar mais um motor, talvez colocar uma mola mesmo, como eu já tinha pensado antes, mas isso vai ficar para o futuro. Uma outra coisa também é que aqui embaixo vai permitir que a gente faça toda essa sola emborrachada. Antes o que eu tinha pensado em fazer com a estrutura de poliestireno era abrir alguns furos e botar aquelas bolinhas emborrachadas que às vezes você coloca em base de móvel, esse tipo de coisa. Vai dar para fazer ela toda emborrachada com material de TPU. Então vai ficar bem bom, que vai ter um agarre bem melhor contra o chão. Vocês viram ali no vídeo que eu tinha que ficar segurando o pé assim, porque ele dava uma escorregada, esse tipo de coisa. Então vai ser bem melhor. Nesse vídeo, vocês viram que eu não mostrei a montagem completa do robô, né? Não mostrei completa de toda essa perna. Porque eu acho que nos últimos vídeos acabou ficando muito longo de eu mostrar em detalhe por detalhe como fazer esse processo. E talvez o que vocês estão interessados em ver é a ideia geral do processo, não os específicos, né? Talvez algum de vocês que está assistindo não vai fazer exatamente esse robô, mas está seguindo a série para ver como que se faz esses conceitos. Então eu decidi pegar essa parte dos minúcias de montagem dessa perna e vai sair um outro vídeo daqui a alguns dias mostrando só isso. Aí vai ser um vídeo um pouco mais simples, não tão teórico, mas só com eu mostrando mesmo aquelas partes que ali eu coloquei acelerado. Algumas delas eu vou estar colocando nesse vídeo, só mostrando exatamente como seguir esse aqui. Então se você quer seguir exatamente como eu estou montando o robô, você vai ter que ver esse vídeo. E assim como todo o resto do projeto, todos os arquivos para você poder estar imprimindo isso aqui, os códigos que eu usei para testar, inclusive a tabela dos ajustes no motor. No caso de vocês, provavelmente os motores vão estar diferentes, mas vocês podem ver como que está mais ou menos isso. Eu deixei no repositório do projeto, que vai estar o link ali na descrição. Então se você quiser dar uma olhada, pode abrir lá e ver. Se você gostou do vídeo, deixa um like que vai ajudar bastante. E também, se não gostou, posta nos comentários o porquê, para que a gente possa estar cada vez melhorando mais a qualidade dos nossos vídeos. E até o próximo vídeo.